Estamos de volta com mais um bloco aqui do Clube da Bola na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina. Para você que está chegando agora, Mancha, liguei, estava começando aí esse bloco do Clube da Bola, eu perdi o comentário do Badá lá do início do programa, quando ele falou da Chape, não tem problema, todo o conteúdo está no ndplay.com.br, você entra lá, daqui a pouquinho esse conteúdo já vai estar por lá, o programa da semana passada, os outros programas da casa, e o mais legal, não paga nada, tem que preencher uma ficha, Mancha, botar o cadastro lá, endereço, CPF, nada. É só entrar lá, dar o play e curtir a programação da NDTV, inclusive com as séries especiais, tá tudo por lá. Legal para navegar, para escolher, para ter um momento legal e curtir aí comentários do passado de Cláudio Caticarte, Emerson Luiz, Sérgio Badalotti, tá tudo por lá. Chamar outra titular do programa, né, a Drica Evarini, direto de Joinville, para dar uma geral na Série D. Tivemos um jogo catarinense, um confronto catarinense na última rodada, o tabu segue, ninguém quebrou esse tabu. E lembrando que Joinville, começar, Joinville e Marcílio Dias estão entre os 4 primeiros do grupo A8. Se a competição terminasse, eles avançariam para a segunda fase. É por aí, Drica, conta tudo pra gente. Tarde, Mancha. Boa tarde aos colegas e a todos que estão assistindo ao Clube da Bola. E não teve quebra de tabu pelo lado do Jack no último final de semana no confronto catarinense contra o Marcílio Dias. O tricolor segue sem vencer o Marinheiro desde 2020. Empate aqui na Arena Joinville, que manteve a invencibilidade do Jack jogando diante do torcedor, mas que tirou o 100% de aproveitamento nesta Série D e adiou também a comemoração, a classificação antecipada ao mata-mata. Dessa vez o Joinville até conseguiu marcar no primeiro tempo, coisa que não acontecia há 14 jogos. Logo no primeiro minuto, Marcos Brazion marca o gol, mas o Joinville acaba sofrendo o empate e, como eu disse, adiou essa classificação que pode vir amanhã em Pato Branco. O Jack viaja e enfrenta o Azures às 3 da tarde em situações muito distintas. O Jack pode garantir já essa classificação ao mata-mata. Já o Azures precisa vencer. Se não vencer, já dá adeus ao sonho da classificação. O time de Pato Branco, que é o 7º colocado nesse grupo 8. Para esse jogo de amanhã, o técnico Emerson Maria tem 2 desfalques muito importantes nas 2 extremidades do campo. O Jack, que tem uma das melhores defesas desta Série D, não terá à disposição o zagueiro e capitão Guti. Ele sofreu o 3º cartão amarelo, está suspenso, não viaja, não enfrenta o Azures, assim como o artilheiro do time nessa Série D, o atacante Keké, que também teve mais um cartão amarelo, está suspenso, não enfrenta o time paranaense. Quem conversou com a gente essa semana falou sobre a atuação ruim, inclusive, do Joinville nesse jogo contra o Marcílio Dias e também sobre o teto de crescimento desse time nessa Série D, foi o meia Alisson Tadei. Vamos ouvir o camisa 10 do tricolor. Eu creio que um empate, uma derrota, ela mostra muitas coisas que a gente talvez na vitória não viria. Então isso mostra que temos muito que crescer. E eu vejo que o Joinville, as peças que tem aqui hoje, o grupo que tem, a gente tem muito para crescer. E em outras equipes, talvez não. Às vezes eles já estão no máximo deles. Tá aí o Alisson Tadei falando, sobre como o Joinville pode crescer ainda nessa Série D e, se crescer, garantir essa classificação, obviamente, e já pensando no grande objetivo, que é o acesso à Série C. Na semana que vem a gente volta para falar dos detalhes desse jogo e esperamos falar dessa classificação, Jack, que volta a jogar aqui na Arena na semana que vem contra o São José. Mancha, volto com você. Obrigado, Drica, pelas informações. Nós temos a tabela da Série D para dar uma olhada aí nos catarinenses, claro, principalmente nos catarinenses, Esse aí seria o grupo A8, isso, que tem o Barra liderando com 23. O Barra estava quietinho ali na 4ª, na 3ª, deu um saltinho e foi lá para a 1ª. Joinville em 2º, o São José time gaúcho em 3º e o Marcílio Dias, como eu falei, os 4 catarinenses, tem um gaúcho ali intrometido ali entre os líderes desse grupo, do grupo A8. Depois o São Luís, o Guarani, o Azures na 7ª posição e o Brasil de Pelotas com 10 pontos é o 8º colocado. Deixa eu começar com o Badá, esse girinho aí pela Série D. Badá, se fosse apostar num catarinense que tem condições de estar na Série C ano que vem, ou mais de um, não sei, quem você apostaria? Olha, Mancha, eu acho que os 3 têm condições, cara. Eu acho que já foi falado isso, O Renato já tocou nesse assunto, o Renato Semensati, algum tempo atrás, que depois vai começar um outro campeonato. O importante é classificar entre os 4
e depois ir avançando nos mata-mata. Agora, o Barra está com um trabalho muito bem organizado. O Joinville voltou a atrair a atenção do seu torcedor. Estamos tendo bons públicos lá na arena. E o Marcílio Dias, eu acho que correndo um pouco mais por fora. Mas passando desta primeira fase, eu acho que os três vão se classificar entre os 4. Aí é mata-mata, aí é um outro campeonato. Mas, olha, eu acho que os três têm possibilidades de ir avançando nas próximas fases e depois lá na frente brigar até por um acesso à Série C. Legal. Faço a mesma pergunta para Emerson Luiz, lá em Blumenau, Emerson. Analisando a tabela, analisando as últimas participações aí dos 3 catarinenses nas rodadas, em quem você apostaria? Acredito que Barra e Joinville já estão com a classificação antecipada aí para a próxima fase. O Marcílio Dias ainda pela tabela ali, 4 pontos de diferença, faltando 3 rodadas. Precisa tomar pontos, abrir o olho. Mas eu vejo o Barra, sem dúvida nenhuma, é um time que está surpreendendo aí. É um time que está com uma estrutura muito boa e sempre se preocupou em revelar jogadores, mas também deu uma encorpada no elenco com jogadores experientes. Acho que esse Barra pode ir longe sim, porque está um trabalho muito sério ali na cidade de Itajaí. O Barra que é de Balneário Camboriú. E o Joinville, eu vejo o Joinville também bastante encorpado, eu vejo o Joinville crescendo, como disse o Alisson ali, o jogador. Os outros times talvez não vão acrescentar mais. A gente tem a possibilidade, tem elenco. Eu vejo o Joinville com possibilidade sim. Joinville e Barra e o Marcílio, sem dúvida nenhuma, se ele crescer no mata-mata na hora certa, garantir primeira classificação, também dá para sonhar. Mas eu apostaria primeiro aí nessa ordem no Joinville e no Barra. Legal. E você, Cláudio Caticarte, pergunta dupla para você. Já narrou Joinville, Marcílio e Barra nos gramados? E também a segunda pergunta, em quem você apostaria? Já narrei jogos, claro, enfrentando Avaí e Figueirense, mas narrei os jogos dessas equipes. E acredito que os 4 classificam para a próxima fase. Vejo o time do Barra numa formação mais consistente taticamente, num crescimento nessa fase importante aí dessa Série D. Mas vou te falar um negócio, viu, Mancha e amigos? Na hora do pega para capar, o treinador experiente como Emerson Maria, né? E a camisa e a torcida pesada do Joinville pode ter esse elevador maior que o Barra, apesar dessa boa consistência tática. Na hora H, o torcedor pode fazer a diferença e a camisa, também a experiência do Emerson Maria, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, pode fazer a diferença. Aposto no Jack para subir aí para a Série C. Você falou os 4, então você coloca o São José ali, o Zequinha junto, não mexe mais, esse vai ser os 4 do grupo A8 que avançam. Na minha opinião, sim, porque são 4 treinadores aí que conseguiram, né? Olha, você veja que o 4 colocado, Marcílio Dias, tem 4 pontos de diferença para o São Luís de Juí, que é o 5º colocado. Eu aposto que não vai mudar, vão ser esses 4 que vão para a próxima fase. Legal. Temos uma arte também agora para falar da Série B catarinense. Pode colocar na tela aí. Série B que chega na sua 7ª rodada, Série B do estado aqui, a segundona de Santa Catarina. Tá aí, ó, Beck liderando com 13 pontos. O Emerson comentou. Carlos Renault com 9 pontos. É o azul mais forte. Depois tem o pessoal do azul clarinho ali, ó. O Juventus com 9, Nação com 8, Metropolitano com 7, Camboriú também com 7 pontos. Daí tem a bordinha sem cor, não vai nem pra frente nem pra trás, que é o 7º colocado Fluminense com 5, o 8º Tubarão com 5. E na zona de rebaixamento, na zona vermelha, o Porto e Porto União voltou pra lanterninha, 9ª posição, com 3 pontos conquistados. Emerson Luiz, dá uma geral pra gente, como é que tá a segundona, se acompanha de perto. Temos os times aí da tua região e principalmente o Beck e o Metrô. O Beck está liderando aí com justiça até aqui. Não tem jogado bem, mas tem sido eficiente. Só perdeu uma partida para o Carlos Renault, que a gente comentou semana passada aqui. E o Renault mereceu vencer o jogo na grama sintética lá do Augusto Bauer em Brusque. Mas eu não sei não, sabe? Eu estou imaginando, por isso que antes eu interrompi, estava falando do Avaí, porque é surpreendente não ter o Habib, que foi um dos destaques também do Santa Catarina, no Campeonato Catarinense da Série A. Ele foi o primeiro reforço contratado pelo Beck, mas ele bateu boca feio, o negócio foi feio nesse jogo contra o Carlos Renault lá em Brusque. E daí contra o Juventus aqui no SESI, quando o Blumenau venceu o time de Jaraguá por 1-0, o Habib já ficou no banco. E hoje, agora há pouco saiu a relação, nem no banco tá, sei não, hein? Acho que vai dar um problema. O próprio Diego Jardel, que é um cara que muita gente acha que poderia estar rendendo mais,
mas ele tá jogando bem. O problema é que o Diego ele é um cara muito criativo, ele tem que vir buscar essa bola no meio. E o Vinícius Jaú, outro jogador que passou pelo Avaí, além do Gledson, o goleiro, o Vinícius tem se destacado também. É um ponta, é um cara que chama o jogo, vai pra cima, fez o gol da vitória contra o Juventus. Eu não sei não, mas o Leandro Belis, o técnico do Beck, ele tem um passado aí de atrito com gerência de grupo de jogadores. Eu não sei se isso não pode acontecer aqui no Blumenau. Talvez isso interferir de alguma maneira, porque o Beck vencendo daqui a pouco nação, Mancha, ele garante, dependendo de uma combinação de resultados, a vaga direta para a semifinal. Os 2 primeiros colocados vão direto aí para a semifinal. Aí vamos ter o enfrentamento do 3º contra o 6º e do 4º contra o 5º. Aí os vencedores vão pegar os 2 primeiros colocados lá nas semifinais. A decepção é o Tubarão até aqui. A campanha se esperava muito mais do Tubarão pelo investimento. E o Metropolitano está ali no meio da tabela, também não tem convencido, perdeu aquele jogo, poderia estar muito melhor posicionado para o lanterna do Campeonato Porto. A única vitória do Porto foi para cima do Metropolitano lá em Porto Leão por 2-1, mas o Metropolitano, ele tem até um time cascudo. Evandro Guimarães é um cara que conhece bem a Série B, subiu com o Internacional de Lages, trouxe alguns jogadores de sua confiança, mas o Metrô vive um momento delicado fora de campo. Se isso não atrapalhar daqui para frente, o Metrô pode crescer, porque no mata-mata, sendo Beck favorito ou não, você pega um time cascudo, ida e volta, isso pode acontecer. Mas o Metropolitano tem um time chato, poderia estar melhor posicionado na tabela, sim, mas tem muito problema fora de campo que, de alguma forma, no dia a dia, acaba interferindo, viu, Mancha? Legal, o Emerson falou do jogo de daqui a pouco, né? Blumenau e Nação, 3 da tarde. Os outros 3 jogos no domingo. Tô com a minha cola aqui, ó. Carlos Renault e Metropolitano, Juventus contra Tubarão, Fluminense contra Camboriú, fechando essa rodada. Sempre um fica de folga, né, Emerson? Porque são 9 times. É o Porto que está de folga nesta rodada. Olha só, Sul do Estado recebe na próxima semana mais uma edição dos JUCs, os Jogos Universitários Catarinenses. E quem faz o convite para essa festa do esporte é a reitora em exercício da Unesc, a Gisele Coelho Lopes. É isso mesmo, reitora? Chega mais! Isso mesmo, Mancha. Estou aqui para convidar a todos para os Jogos Universitários Catarinenses, que acontecerão aqui na Unesc, nos dias 17 a 23 de julho. Serão 7 dias intensos de celebração à juventude, ao esporte universitário e ao poder transformador das experiências vividas na universidade. E receber os JUCs é motivo de grande alegria para a nossa Unesc e para todo o extremo sul catarinense. Desejamos que nessa edição seja marcada por muitas conquistas, muitas amizades que nascem dentro das quadras e memórias que ficarão registradas por toda a vida. Esperamos todos vocês por aqui. Não esqueçam, data marcada, e queremos que você traga sua família, seus amigos para juntos apreciar mais uma edição do JUCs. Obrigado, reitora. Eu já participei do JUCs, né? Não jogando, né? Cobrindo, né? E realmente é uma festa do esporte, né? Fazendo uma comparação, claro, tomadas as devidas proporções. É uma mini Olimpíada que acontece durante dias, várias modalidades em disputa. Algumas modalidades acontecem separadamente, como o judô está rolando hoje. O atletismo, se eu não me engano, já aconteceu também. E como a reitora fez o convite, Criciúma se transforma na capital do esporte catarinense. Preparados aí em casa? Olha só, hora do quadro Me Conta Sua História. Hoje com um convidado, né, que marcou o futebol catarinense, deixou a sua marca. Ficou curioso? Jairo Lenzi tá na área, a matéria é do Cacá Oliveira. Pode rodar. Veloz, bom passador e fazedor de gols. Atacante que fez história no Marcílio e no Criciúma no final da década de 80 e 90. Meu nome é Jairo Lenzi e eu sou o personagem de hoje. Me conta a sua história. Vamos combinar que os troféus de antigamente eram muito mais bonitos, né? 2, 3 taças antes de decidir o campeão catarinense. O Marcílio conquistou algumas taças com a ajuda dele. Jairo Lenzi, natural de Barra Velha, jogava futebol amador antes de ser aprovado na base do Marinheiro. Jovem, conseguiu espaço no time experiente
que ficou conhecido como Siri Mecânico. Era bem ofensivo. Nós jogávamos muito para frente, assim. Nós não segurávamos o jogo, assim. Era 2-1, 3-1, 4-1, 4-2. Nós fazíamos muito gol. Um time muito ofensivo, na verdade. Tínhamos uma defesa forte, um meio-campo muito bom. E todo jogador, praticamente da defesa até o ataque, todos sabiam fazer gols, né? Não dependiam só do ataque. O ataque fazia por obrigação por ser atacante, né? Eu cruzava, o Rogério Beraba, o Sidney, o Joel, vários outros jogadores. E o meio-campo também fazia, o Palmito, o Gelson, o Vilcinho, né? O Douglas Onça na época também, o Mário Giannesini. E a zaga sempre fazia os seus gols também, né? Então o time era muito fechadinho, muito certinho, mas era muito ofensivo também. Dificilmente a gente perdia um jogo, né? Tanto é que fomos campeões aí de 3 taças nesses 2 anos. Talvez alguns jogadores mais experientes machucaram no momento errado, né? Que ficou ruim pra gente. E não conseguimos o título, mas o time marcou muito pelo desenvolvimento dentro de campo. Depois de fazer parte de um dos times mais marcantes do Marcílio Dias, Jairo Lenzi foi para o sul do estado, conquistar a Copa do Brasil com o Criciúma e fazer história por lá. O Criciúma representa muito, né? Até porque é um título nacional que o Criciúma tem hoje, né? E toda vida que eu vou lá, a gente faz visita e tal, é sempre muito lembrado. A torcida é muito assim, lembrada tanto no Marcílio como lembra desse time que teve, como a gente vai lá sempre é lembrado de 91. Copa do Brasil vencida contra o Grêmio na final. Um título histórico que deu a vaga para a Libertadores no ano seguinte. Jairo ficou 6 anos no Criciúma e depois foi pro Figueira. Inclusive o Criciúma me vendeu pro Figueirense, né? Botou o meu passe da federação e joguei 2 campeonatos. Joguei de 95 a 96. Aí em 96 eu fui vendido pro América do Rio. Com passagens por Botafogo, Grêmio e Inter, Jairo teve uma boa carreira. Aposentado, ele aproveita hoje para curtir as amizades do futebol. Depois que eu parei, eu tive meus negócios particulares, aí eu fiquei cuidando, né? E então, também trabalhei numa categoria de base, até sub-17, né? Mas hoje eu cuido dos meus negócios e tô bem, tô tranquilo, assim, né? Do jeito que eu tô e graças a Deus a gente vai levando a vida, né? De vez em quando eu jogo um futebol com o pessoal, com o master dos clubes que me chamam, o Marcílio, o Criciúma, o Figueirense, a gente sempre bate uma bolinha para não perder essa comunhão com os jogadores, que é o mais importante, porque a nossa vida praticamente foi dentro do campo, né? A nossa família, muitas vezes, a gente ficava mais com os jogadores jogando e viajando do que com a própria família. Então, a gente tem que também honrar esses amigos também, de vez em quando bater uma bola, bater um papo, contar umas histórias do futebol. Ó, agradecer na NDTV de Itajaí, que fez essa bela matéria, Kaká aí, ó, mateiraço. Rapidinho, giro rápido, começa com o Cláudio Caticarte. Ele deixou saudade pro torcedor do Figueira, passou aqui pouco tempo, né, Cláudio? Não foi muito tempo. Foi um período pequeno, né? Foi o ano 93, não falha a memória, porque em 92 ele jogou Libertadores pelo Criciúma e foi muito bem, fez gol em clássicos. Ele fazia dupla de ataque com o Toto, um galego alto, torcedor mais antigo, que tem 50 já, né? Então o pessoal vai lembrar e ele foi muito bem. Inclusive, volta e meia joga no Master aqui do Figueirense. O torcedor lembra bem aqui do Jairo Lenzi, viu? Grande jogador, marcou história no futebol catarinense. Badá, foi craque ou jogou muito? Foi craque. Foi craque de bola, jogava muito, infernizava as defesas adversárias. Perna esquerda, quando colocava no fundo, não tinha quem segurasse. Deu muito trabalho esse bicho velho aí. Jogou muita bola. E para minha alegria, ele tocou no nome daquele timaço do Marcílio Dias, Vilcinho, meu volante. Quando o Badagol começou a jogar no Juvenil da Chapecoense, o Vilcinho começou junto. E o Vilcinho seguiu o seu caminho e eu segui o meu. Mas o Vilcinho até então morava em Itajaí, não sei se continua lá. O Vico, que veio de Erechim, se você estiver por aí, um abraço forte, meu querido. Ainda bem que existe o ndplay.com.br, porque eu não estava preparado para Badagol. Posso rever daqui a pouco esse conteúdo. É ídolo demais, né? Emerson, mesma pergunta, foi craque ou jogava muito? Na posição dele, ele foi craque. Eu fico imaginando o Jairo Lenzi cruzando bola pro Badagol. Porque no Criciúma era assim. Saía do sistema defensivo, o Roberto Cavalo passava o pé na bola, erguia a cabeça e metia. Aí na ponta esquerda, o Jairo Lenzi, uma correria com qualidade. E na linha de fundo, e o Soares Caixa. Eu fico imaginando, já pensou naquele tempo, na base da Chape, um Jairo Lenzi?
aí com certeza a gente não teria, seria uma pena, a gente não teria ele como nosso companheiro. Ia estar no exterior, com certeza, ia estar com o burro na sombra, o nosso Badá, mas a posição dele foi craque, jogou muita bola. E não tem mais esse ponta, esse cara veloz, ponta canhota, vai pra cima, dança na frente do jogador, vai à linha de fundo, cruza com qualidade, Jairo jogou muita bola. Imagina, pranchetinha, bonezinho, agasalho, auxiliar de Luiz Henrique lá no Mundial de Clubes. Daí ia ser demais, né? Ó, estava com saudade? Brasileirão tá de volta na tela da NDTV Record, de cara já com um jogaço. Corinthians e Bragantino. É um duelo forte de paulistas. Dizem que o tempo apaga tudo. Então, 10 segundos num treino são suficientes para entender que a falta no trabalho ficou para trás. Memphis Depay apareceu descontraído e está relacionado para o jogo de domingo. Uma boa notícia, mas que está longe de deixar o corintiano tranquilo. O corintiano não tem um dia de paz, né? É incrível como a cada semana, a cada dia mesmo acontece alguma coisa no Corinthians. É muito difícil trabalhar numa equipe que tem essa série toda de escândalos, de problemas políticos. Dorival Júnior teve 2 semanas para melhorar um time que não teve reforços. A missão corintiana não é nada fácil. Na 10ª posição vai enfrentar o 3º colocado. O Red Bull Bragantino está a 1 ponto da liderança do campeonato. Isso sem falar do histórico do confronto na Neoquímica Arena. 4 vitórias para cada lado e só 1 empate. A gente é um grupo bem unido, assim, bem, todo mundo é muito parceiro um do outro. É claro que alguns são mais amigos um dos outros, mas a gente tem um grupo muito fechado e nosso fechado é muito bom, muito bom. Quem sabe que essa retomada é muito importante para nós, para manter sim a nossa posição, para melhorar também em aspectos que temos que melhorar, porque o nosso objetivo esse ano é chegar e brigar por título. A relargada do Brasileirão mostra que o campeonato é muito competitivo. Só 4 pontos separam o líder, Flamengo, do Atlético Mineiro, 7º colocado. O Corinthians quer entrar nesse grupo e convencer a torcida, apaixonada e exigente. Mas nada como a emoção de um gol para enlouquecer em segundos. Afinal, o mesmo tempo que apaga também eterniza tudo. Não, Memphis Depay fazendo ali, ó, liga pra mim. Ó, só pra confirmar, né, aquela bela chamada do jogo de amanhã, se anotar aí na tua agenda o horário certinho de Corinthians e Bragantino. Dá uma olhada. O Brasileirão está de volta na tela da Record. Amanhã, 6h30 da tarde, tem pré-jogo com Aquecimento Futebol. E às 7 horas, o Timão quer a vitória dentro de casa, mas a equipe de Bragança também busca os pontos. Corinthians e Red Bull Bragantino. Futebol da Record, sua paixão em campo. Dose dupla de futebol amanhã. Favoritômetro do Brasileirão. Pode colocar na tela, vamos dar uma olhada aí, ó. Briga pelo título. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Tá legal. Libertadores, Red Bull Bragantino, Bahia, Fluminense, o Atlético Mineiro e Botafogo. Briga pela Sul-Americana, né? Vai beliscar ali uma Sul-Americana. Corinthians, Grêmio, o Mirassol ali, né? Vasco, São Paulo e o Colorado Gaúcho Internacional. Luta contra o Z4, Ceará, Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e o Sport. É por aí, Cláudio? É por aí, tá bem colocado esse favoritômetro, né? Talvez o Bragantino seja a surpresa, que pode subir ali da Libertadores para a briga pelo título. O Botafogo se encaixar, o filho do homem, o filho do Ancelotti, é o novo treinador do Botafogo. Mas fora isso, não mudaria nenhum desses quadros que estão ali não, Mancha. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Daí na volta eu passo a última parcial da nossa enquete, vamos ver se tem mais mensagem, considerações finais e a hora do abraço telefone do Cláudio aqui, treme até diferente, depois tem que ver que aparelho é esse, porque não parou um segundo, deve ter abraço de monte pra dar, é rapidinho, não sai daí que a gente já volta.